Um pequeno grupo de viajantes espaciais são ameaçados por um monstro alienígena a bordo de sua nave. A premissa simples de roteiro rendeu uma das sagas mais icônicas do cinema, Alien. Mas a história de Alien começa muito antes de seu roteiro. Em 1975, o cineasta Dan O'Bannon foi contratado para supervisionar os efeitos especiais de Duna. Mas durante seu trabalho, desenvolvendo os conceitos de design visual, ele encontrou a perturbadora obra do artista suíço H.R. Giger. Na época, a pré-produção de Duna foi interrompida por falta de financiamento, e Dan se juntou com seu amigo roteirista para o desenvolvimento de um filme de terror inspirado nas obras de Giger. Apesar de a trama se assemelhar um pouco com as outras ficções científicas lançadas na época, sua originalidade consistia exatamente no conceito visual pensado para seu monstro, e todo o seu funcionamento biológico, agindo como um parasita. Em 3 semanas, eles tinham toda a estrutura do enredo, e em 3 meses, o roteiro estava finalizado. Mas vendê-lo para Hollywood não foi tão simples assim. A Fox recusou o projeto 2 vezes, alegando ser um filme violento demais. E o roteiro passou por diversas adaptações desde então. Como, por exemplo, a protagonista. No roteiro original, Ripley seria um homem, mas segundo os executivos do estúdio, uma mulher em perigo seria mais assustador do que um homem em perigo. Para o elenco, o estúdio, inicialmente, estava disposto a apostar em estrelas já renomadas. Porém, com o sucesso do recém-lançado Star Wars, os executivos perceberam que apostar em uma atriz desconhecida para o papel principal não seria uma má ideia. Para isso, eles reforçaram então todo o time de coadjuvantes com atores veteranos de peso. Prevendo que o filme teria um orçamento de 4,5 milhões de dólares, a Fox ofereceu a direção do longa para um cineasta ainda estreante, Ridley Scott. Ele havia recém-dirigido Os Duelistas, um filme de baixo orçamento, mas que havia recebido ótimas críticas pelo seu estilo visual marcante, tudo o que o estúdio queria naquele momento. Ao receber o roteiro, Scott trabalhou por 3 semanas desenvolvendo o storyboard de sua versão do filme. E quando apresentou ao estúdio, o orçamento foi dobrado. O filme, agora, era uma grande aposta e um grande risco para a Fox. Alien se tratava de um filme B com grande orçamento. Um cineasta que havia dirigido apenas um longa-metragem, e uma estrela desconhecida. Giger, o artista que influenciou visualmente o desenvolvimento do enredo, foi contratado pelo estúdio para ficar encarregado de projetar tudo a respeito da criatura alienígena e do ambiente do planeta. Scott pediu que o artista tivesse em mente um de seus trabalhos como referência para o filme, a pintura Necromon 4, de 1976. Uma imagem perturbadora que remetia a um painel egípcio com uma criatura, parte humanoide, mas acima de tudo, alienígena. A partir dessas imagens conceituais, foram construídos cenários reais, como o interior da câmara do piloto espacial. Um ambiente que misturava diversos materiais, como argila, plástico, gesso, isopor e até mesmo ossos reais. Apesar de terem criado um cenário gigantesco, Scott queria que ele parecesse ainda maior na tela. Para isso, o cineasta chamou seus filhos, que eram apenas crianças, os vestiu com a roupa dos astronautas e os colocou dentro do cenário. Assim, em perspectiva, todo o ambiente parecia 2 vezes maior em relação ao tamanho dos personagens. Para criar a atmosfera da câmara dos ovos alienígenas, o cineasta utilizou uma máquina de fumaça
e lasers azuis emprestados da banda The Who, que estava no estúdio ao lado ensaiando para seu show. E foi ali a gravação da complexa cena do pulo da criatura no rosto de Kane. Para isso, foram gravadas 4 cenas que posteriormente seriam combinadas na montagem. A primeira mostra 12 metros de intestino de porco sendo lançado com uma carga de explosivos. Na segunda cena, um técnico de efeitos especiais, utilizando uma luva de borracha no formato da criatura, segurou uma cúpula de plástico colocada na frente da câmera, simulando o capacete do astronauta, e puxou sua mão rapidamente, para depois o filme ser reproduzido ao contrário. A terceira cena representa o interior do capacete espacial de Kane, quando o apêndice da criatura é forçado em sua garganta. E para a última cena, um modelo da criatura foi preso ao capacete do ator e foram gravadas diversas tomadas dele caindo para trás. Muitos desses takes duram apenas alguns frames na tela, e toda a ação leva apenas segundos. E é o mosaico dessas rápidas ações que convence o espectador da veracidade da cena. Mas a cena mais icônica de todo o filme talvez seja a última ceia. A tripulação comemorando a cura de Kane, que culmina na explosão de seu peito e no nascimento do alien. E para captar uma reação real de surpresa e terror dos atores, Scott preparou toda a cena apenas com John Hurt presente no cenário. É claro que todos os atores já tinham lido o roteiro e sabiam o que iria acontecer, mas não como iria acontecer. Well, we should have known something was going to happen because everyone was wearing raincoats on the set, including Ron Shusett and Dan O'Bannon, who were the original writers who'd come up with this chestburster concept, and they were like over on the side like this, like it was Christmas or something. They were very merry. And I see Sigourney looks really scared. I thought, boy, she's really getting into character. I said, good, Sigourney, you're really up for this. She said, no, I'm pretty scared. I know it's going to happen live because the cameras have cellophane over them. There's going to be a lot of blood, isn't there? I kind of suspected the way he was going to do it. What I didn't see, though, was the intestines of a cow that were going to be coming out. So that was fresh and delicious for me. E se a cena foi capaz de causar terror e repulsa nos atores que estavam no set, cercados por câmeras, a produção soube naquele momento que na sala escura, essa cena seria capaz de atingir o público em cheio. That was the moment when they were so into this movie that they were scared by the aliens present. They knew this just wasn't some schlock movie. This was going to scare the hell out of anybody. E se você se interessa pela produção audiovisual, passando pelo roteiro, direção de arte, direção de fotografia, pós-produção e muito mais, a AV Makers é a escola ideal para você. Nossa plataforma conta com mais de 200 cursos e formações completas, além do suporte direto de nossos instrutores especializados. E com o cupom AVRAF99, você paga apenas R$ 99,00 por mês para ter acesso a todo esse conhecimento. Então, se você adora cinema e deseja aprimorar suas habilidades no mundo do audiovisual, a AV Makers é a solução perfeita para você.